Olha lá, artigo 37. Aqui, esse artigo 37, o caput traz aqueles 5 princípios aplicáveis à administração pública: legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. O inciso 1 já fala dos cargos, empregos e funções. O 2 fala que a regra geral é concurso público, mas ressalvada a exceção, né, que é o cargo em comissão. E o inciso 5 diz que tanto as funções de confiança, que são aquelas reservadas aos servidores ocupantes de cargo efetivo, e os cargos em comissão, destinam-se à atribuição de direção, chefia e assessoramento. E traz essa palavra aqui, ó, preenchidos por servidores de carreira nos casos, condições e percentuais mínimos previstos em lei. Traz uma proporção dentre os cargos comissionados que devem ser ocupados por efetivos. Exemplo, na Câmara Municipal tem 10 comissionados, 10 cargos abertos, a lei autorizou a abertura de 10. Quantos que eu reservei dos cargos comissionados, de livre nomeação e exoneração, quantos que eu reservei na lei para ocupar com efetivo? É isso que a lei diz. Se eu tenho 10 vagas, eu preciso de pensar numa proporção que serão ocupados por efetivos. Isso não tem a ver com aquele efetivo que aceita e é designado por uma função de confiança. Então, essa função de confiança aqui é exatamente para o servidor efetivo. A função de confiança, que é para qual atribuição? Direção, chefia e assessoramento. Trocando em miúdos, vamos pensar que aqui na frente sejam departamentos. Ó. Aqui é o organograma, 1, 2, 3, 4, 5. Esses 5 departamentos aqui podem ter o comando deles à escolha do presidente da Câmara. Vai escolher o comando. Bom, eu tenho 5 cargos aqui, então, de ocupação de direção. 5 direções aqui, ou diretoria. Muito bem. Eu vou colocar, então, nesses 5 cargos, pelo menos um percentual de 1 ou 2 para eu ocupar com efetivos. Então, vocês que fizeram o concurso, eu obrigatoriamente tenho que ocupar esses cargos comissionados aqui com vocês. 2, pelo menos. A lei vai dizer isso. Os outros 3 eu escolho se é daqui ou se é lá de fora. Posso trazer de fora, mas desde que obedeça um percentual mínimo nos cargos comissionados para servidor efetivo. Mas eu posso fazer o seguinte também, eu posso não ocupar nenhum deles com comissionado e botar todos vocês aí ocupando eles, que são efetivos, e eu posso dar um nome para vocês de comissionados nomeados aqui, ou dar um nome para vocês de função de confiança. Vocês são diretores igual, porque eu peguei o efetivo e trouxe para uma função de confiança. O comissionado, por regra, é quando eu pego alguém alheio aos quadros, trago lá de fora, ele vem e ocupa. Função de confiança é quando eu trago um servidor efetivo e preencho aqui. A limitação que a Constituição traz é aquela ali, embora os órgãos de controle externo estão dizendo para obedecer à proporcionalidade. Pensa vocês numa Câmara aqui, numa cidade metropolitana de Curitiba, há uns 10 anos atrás, 8 a 10, uma das cidades grandes aqui. Tinha na Câmara Municipal, e essa notícia não é difícil de encontrar no Google, tinha 101 cargo comissionado para 3 efetivos. Aí foram lá e disseram, mas você não pode ter tanto comissionado assim. Não, mas a Constituição não diz qual o número que eu posso ter. Mas é desproporcional. Ah, mas por que é desproporcional? Primeiro, porque a regra geral tem que ter uma quantidade maior do que a regra da exceção. A regra geral diz que é concurso público, então você tem que ter a maioria concurso público. Não, mais não sei o que, você quer ver outra incongruência? É para direção, chefia e assessoramento. Eu vou ter mais chefe do que índio? Não posso ter mais cacique do que índio. Tem que ter o operacional, aqueles que trabalham. Porque se você for controladora interna e ele te colocar, o gestor te colocar para fazer ofício, cuidar de coisa administrativa, arquivar documento, atender pessoas, desviou a sua função. Sua atividade aqui é essa. Não pode tirar e criar desvio. A contadora, daqui a pouco, está lá, motorista do veículo da Câmara Municipal. Desvio de função. Não importa se é comissionado ou não,
está em desvio de função. E um comissionado nomeado como diretor que não está dirigindo um departamento está em desvio. E assim por diante. Eu vou entrar em outros aspectos agora. Vou puxar aquela listinha aqui na tela para ver se vocês se interessam por algum assunto daquele como prioridade. Ó. Acumulação de cargos. Você tem alguma dúvida quanto a isso? Diga lá. O que ele diz sobre isso? Pode, não pode? Se não tem quem faça, o que deve ser feito? Não, obrigado. Acumulação de cargo, nós temos que avaliar em alguns aspectos diferentes. Por exemplo, o prefeito, quando assume, prefeito ou prefeita, se ele for um servidor público, ele é obrigado a abandonar o cargo público. Isso está no artigo 38 da Constituição Federal. Ele tem que licenciar, sair daquele cargo, e nos estatutos de vocês deve ter esse tipo de licença prevista, licença para desempenho de cargo eletivo. O prefeito é obrigado a sair. No mesmo artigo 38 diz que o vereador, se for um concursado, e havendo compatibilidade de horário, ele pode continuar realizando o serviço efetivo e não precisar de se afastar. Esse é um tipo de acúmulo que a Constituição prevê. Você tem servidor público lá que é vereador? Jataizinho? Não? Tem? Tem. Ele continua sendo servidor? Acumula? Só não pode ter, correto? Pode. Mas eles dizem que não, porque o presidente tem que ter... O vínculo dele é... Como é que é? Integral? Isso. Não. O nosso, aqui no Paraná, é a Instrução Normativa 72 do Paraná. Ela disse que, só que ela atualizada, porque quando ela saiu em 2012, ela proibiu de fato que o presidente, servidor público, se fosse servidor público, não podia ser presidente. Dois municípios entrou no Tribunal de Justiça e ganharam. Então, assim, o nosso tribunal alterou em 2013, março de 2013, alterou, dizendo que um servidor público que tenha compatibilidade de horário, nos municípios de médio para baixo, poderá também ser presidente.